serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Fala, gente, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos avançar mais um pouco na nossa série sobre mentalidade apostólica, o exercício apostólico na prática. E tem convidado especial hoje, um amigo, sempre me recebe com portas abertas na sua live. Já tive pessoalmente com ele, uma pessoa muito preciosa para nós, o apóstolo Marco e a mim, e vamos falar sobre o apostolado na vida dele, na minha vida. Lembrando, gente, que o apostolado não depende de ser apóstolo. Tem muita gente que fala assim, essa live não é para mim porque eu não sou apóstolo. Querido, você não precisa ser apóstolo, você pode ser apostólico. Apóstolo é um chamado do líder do movimento apostólico. Mas o movimento apostólico é para todos, é para você. Então toma posse dessa unção aí em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui se eu vejo o pedido do nosso convidado querido. Me chama aí, meu lindo, se você estiver online, porque aquele macete de clicar no nome e chamar para a live eu não tenho no meu iPhone. Você tem que fazer um pedido para entrar aí. Enquanto isso, pronto. Boa noite a todos, gente. Boa noite a todos. Viração do dia, né? Ué, te chamei aí, disse que você recusou. Vamos tentar de novo. Só mais um pouquinho, gente. Sem pressa. Na paz do Senhor. Pronto, agora vamos chamar. Agora vai, se Deus quiser. Fala, meu lindo. Oi, reverendo. Você sempre com esse sorrisão no rosto, né? Sempre. Quando eu não estou chorando, eu estou rindo. Mais pura verdade. Eu sou muito chorão. Eu queria ser, me ensina depois, tá? Aham. No ano passado, eu fiz uma live com o Tom Sampaio. Conhece o Tom Sampaio? Assim, pessoalmente, não, mas eu assisto sempre. Saracatá, né? Aí eu fiz uma live Os com ele e eu perguntei para ele, qual é o segredo de você estar sempre com esse sorrisão no rosto? E ele falou assim, é porque eu sei de onde eu vim. Eu também. Lindo isso, lindo. Quanto mais eu me lembro do meu passado, mais eu quero fugir dele. Eita, amém. Meu irmão, para mim é uma honra te receber na minha live, você sempre me recebe tão bem na sua. E Claro. eu me sinto mais confortável quando você está em cima e eu embaixo. Mas Não. o Instagram tinha que criar uma ferramentinha para trocar, assim, né? Mas hoje nós estamos falando desse tema tão maduro, né, tão rico, que é a mentalidade apostólica e a prática do movimento apostólico na nossa vida. Eu percebi que muitos apóstolos que eu chamo para conversar e falo para eles, olha, vamos falar um pouquinho sobre a prática do movimento apostólico na sua vida. Eles contam um monte de teoria de como funciona o ministério apostólico, o que a Bíblia diz.
E às vezes eu penso que, no fundo, falta prática. Ou falta você entender que pratica. E o meu desejo nessa série é um desejo de nós mostrarmos que, longe de nós sermos apóstolos como Paulo, como Pedro, como os apóstolos da Bíblia, longe, então, temos muito a aprender, muito a consertar. Mas nós temos algumas atitudes. Eu, por exemplo, tenho as minhas aqui, né, o discipulado que eu faço, agora mesmo eu acabei de discipulado, treinamentos, implantação de igreja, fortalecimento de líderes. São evidências do mapeamento espiritual, são evidências do ministério apostólico na minha vida. Eu sei que você também tem um testemunho muito forte, além dessa questão das missões, que eu tenho certeza que você vai falar. Deus te usa em treinamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você entende sobre o apostolado e o que você tem vivido nesses anos. Apóstolo, deixa eu... Precisava pontuar algumas coisas antes. Claro. Tudo, você sabe que toda a influência que eu tive na minha vida foi através do grande apóstolo da fé do século XX, o reverendo Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, ele era muito pragmático em relação aos 5 ministérios. Porque a Bíblia fala que existem 5 ministérios principais na Bíblia, que é o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. E depois, em 1 Coríntios 12, 28, vai falar de várias extensões e ofícios dos ministérios. Socorros, governos, dons de curar, pastores, apóstolos, evangelistas e tal. O que eu sempre tive um problema muito sério com esse uso da palavra apóstolo. Por quê? Por causa de uma onda que no meu simples maneira de pensar, invadiu o planeta Terra, de pessoas que se auto-intitulam apóstolos como se fosse um cargo dentro da igreja. Como se isso fosse uma maneira deles sobressaírem sobre os outros ministérios. Mas se você for ver na raiz, a palavra apóstolo significa enviado, não é? Sim. Alguém que Deus envia para uma missão. Em outras palavras, qualquer crente nascido de novo, que esteja envolvido com o ministério, ele é um apóstolo. Isso é muito fácil de entender. Mas uma coisa é você ter o ofício do apóstolo, que qualquer crente que estiver envolvido no ministério, de acordo com a necessidade que Deus tenha com ele, ele vai ser usado como evangelista, como mestre, como pastor, como apóstolo e como profeta. Então, você não precisa ser um profeta de ofício para profetizar. Verdade. Como você não precisa ser um apóstolo de ofício para fazer um ministério apostólico. Verdade. Verdade. Então, por exemplo, quando você fala comigo, você me chama de apóstolo. Eu nunca pedi para você me chamar de apóstolo. Não está escrito na minha testa aqui que eu sou um apóstolo. Mas, realmente, Deus me deu essa unção apostólica para que, não para eu sobressair sobre ninguém, mas para eu poder fazer o ofício que ele tem comigo lá na África. Então, você tem que entender que existem os apóstolos de ofício. Você vê os sinais claros no ministério do verdadeiro apóstolo. O apóstolo verdadeiro que tem um ministério apostólico, ele é mais do que tudo um pai. Se você vê o cara querendo dar uma de bacana, de se sobressair sobre os outros, querer mandar nos outros, querer trazer para si a glória do ministério apostólico, esse cara não é apóstolo nem aqui nem na China. Yes. Então, o ministério do apóstolo, ele é exercido com a maior humildade possível. O apóstolo, ele não está acima dos outros, ele está para servir ao corpo. Yes. O apóstolo está lá para apoiar o evangelista, o profeta, o pastor, o mestre. Ele é, em outras palavras, aquele que lava os pés dos outros ministérios. As pessoas que não entendem isso, elas estão completamente equivocadas
em relação ao que é o ministério do apóstolo. Compreendeu? Yes. Então, fizeram uma pergunta aqui, ó. Por que apóstolos e pastores são consagrados na igreja e mestres, profetas e evangelistas não são? Porque é um erro esse mesmo. Você consagra evangelistas, consagra mestres, consagra pastores, consagra apóstolos. É porque a igreja ela se limita muito em relação ao ministério. Ela fica muito engessada. Existe a igreja pastoral, que é uma igreja que vem do século XIX, do século XVIII, XIX, mantendo esse costume de que é pastor e evangelista e pronto. E a igreja, e olhe lá, apostólico, ele é um movimento que entendeu o que a Bíblia diz lá, que precisa ter os representantes do apostolado na igreja, que é o apóstolo, os representantes do pastoral, o representante do mestral, como você falou muito bem aí. Isso não impede que todos sejam mestres, mas tem que ter um representante. Quem é o representante? É o mestre da igreja. De acordo com a conveniência da obra. Outra coisa, a igreja, os pastores da antiga têm medo. Por quê? Ordenar um pastor é fácil. Mas o profeta, e agora? Depois que eu ordenei, o que ele profetizar vai ter que valer. Ordenar o mestre, depois que eu ordenei, o que ele ensinar vai ter que valer. Então há muito medo em relação a isso ainda. Por isso não se ordena. Claro que não devia ter medo, porque quem dirige é o Espírito Santo. Mas esse é o princípio que tem por trás. Mas eu não quero te interromper muito, não. Vou te interromper pouco hoje. Não, pode interromper. Se você fosse tentar me situar no Ministério Quíntuplo, qualquer pessoa que convive comigo sabe que eu sou um evangelista dentro do Ministério Quíntuplo. Sim. Eu sou um evangelista. Mas Deus permitiu que eu fosse pastor de uma igreja durante 24 anos para eu entender o ministério do pastor. Então, por exemplo, quando eu sou chamado para fazer um seminário de fé em qualquer igreja que eu vá, e eu vou em qualquer tipo de igreja, eu sei qual é a minha limitação ali. Para eu não abusar daquela posição que Deus me colocou ali. Você quer ver? Eu vou te contar um exemplo. A igreja que eu pastoreava, eu pastoreei ela durante muitos anos, nós não tínhamos o momento da oferta. Por quê? Porque eu já tinha ensinado tanto sobre o assunto, mas tanto sobre o assunto, que era automático. E quando uma pessoa nova chegava na igreja, ela é que vinha perguntar, ué, como é que eu faço para ofertar? Como é que eu faço para dizimar? No entanto, era uma igreja que chegou que entrava em média de 200 a 300 mil reais por domingo. Houve culto de entrar R$1 milhão sem eu falar de oferta. Uau. Quando eu ensinava sobre dízimos e oferta, eu pegava o culto inteiro para ensinar sobre o assunto. Mas só que aí depois, quando terminava, eu não tirava a oferta. Porque era essa direção que Deus tinha me dado. Aí um dia, ela era uma igreja muito grande, chamou a atenção de um grande evangelista aí, e ele me pediu se ele podia pregar lá. Falei, venha, você tem muito para nos ensinar. E veio. Só que eu adverti ele antes do culto. Falei, só que, irmão, não fale, não tire oferta. Se quiser falar sobre o assunto, pode, o irmão é livre. Mas o irmão não precisa tirar oferta, porque aqui nós não fazemos isso. Ele achou que eu era um ignorante de fazer isso. E quando foi no final do culto, ele ligou a chave independência dele, né? A chave de não entender aquilo que Deus tinha nos dirigido lá. Ele falou, olha, eu sei que vocês não têm o costume de tirar oferta aqui, o pastor até me falou, mas Deus falou que eu tenho que tirar. Porque acho que ele estava com medo de chegar no final da reunião e eu não dar nenhuma oferta para ele. O que era ridículo, porque nós já conhecíamos o princípio da honra, já tínhamos até separado a oferta que a gente ia entregar para ele, embora ele tenha se convidado para pregar, né? Mas, de qualquer forma, jamais a gente iria desonrar um servo de Deus, né? E aí ele tirou a oferta, o apóstolo. Deu dó, viu? Foi feio. Foi tão feio que só um menininho de 6 anos foi lá e jogou 2 moedinhas lá, no lugar onde ele tinha falado para colocar o ofertório. É porque não se moveu na unção, né? Não se moveu na unção. Porque ele não respeitou a autoridade que o pastor tem. Então, muitos medos que o irmão citou aí, não é só porque
as pessoas têm medo de consagrar porque tem muito abuso também. Existem muitas pessoas que passam da linha, saem da linha do respeito. Entendeu? Porque, por exemplo, você já fez muitas lives comigo, mas tem gente que eu chamei uma vez só, meu irmão. Você não vai me ver de novo lá, não. E é gente muito conhecida aí, eu não vou citar nome aqui, Deus me livre, mas por quê? Porque eu pedi para falar sobre um assunto, depois falou sobre outro assunto, polemizou, depois eu tive que ficar respondendo durante dias, porque as pessoas que estão aqui não são bobinhas, não. Aqui não tem 5.000 pessoas, mas não tem nenhum bobinho, nenhuma bobinha, não. Todo mundo que está aqui está vendo o que nós estamos falando aqui. E se não tiver de acordo com a palavra, eles não vão aceitar. Estou vendo aqui que muito pastor e pastora aqui, muita gente que está aqui porque precisa saber sobre... Para não fugir do assunto, o que eu estou querendo dizer é que qualquer pessoa pode estar sendo usada como apóstolo, ou profeta, ou evangelista. Mas que em determinado tempo Deus vai separar, como teve um tempo que Deus separou lá Paulo e Barnabé para serem apóstolos. Mas só que onde é que eles estavam quando Deus separou eles para ser apóstolos? Servindo a Deus na igreja, no ministério da intercessão, como diáconos. Uau! Uau! Então, muita gente quer ser levantado na igreja porque acha que se for chamado para ser um pastor ou um apóstolo, seja o que for, aí eu que vou mandar, eu é que vou ser o grande aqui. Não, quanto mais Deus te levantar na hierarquia, mais servo você vai ser. É verdade, é verdade. O apóstolo, ele é uma plataforma para as pessoas andarem em cima dele. E não pode reclamar, tantas pessoas pisaram em mim, querido, pisaram em você porque você é plataforma, você é apóstolo, você é ponte para as pessoas chegarem do outro lado. Agora, deixa eu só falar. Eu, quando tinha meus 7 anos de convertido, 8 anos de convertido, eu tinha 24 anos de idade, Deus começou, eu estava noivo ainda, Deus começou a levantar muitos profetas para falarem que eu ia ser pastor. Para você ter uma ideia, meu irmão, teve bêbado, mendigo na rua, que veio na minha direção, e falava no meu ministério, mas tanta gente. E aí eu fiquei assim, Jesus, o que eu faço? Eu sou da Assembleia de Deus, ninguém me dá oportunidade nem para pregar na minha igreja. E o Senhor está dizendo que eu vou ser pastor. Deus falou para mim assim, entra no seminário teológico. Aí eu fui para o seminário unido, fui estudar, 4 anos de seminário. Aí um dia eu fui até uma professora que era uma profeta de Deus. Quando ela morreu, o cemitério tremeu, houve um terremoto no dia que ela foi enterrada. A irmã Sinete Rosa, irmã da pastora Antonieta Rosa Vieira. E eu falei para a Sinete, Sinete, como é que eu faço para ser pastor? Qual é o caminho? Ela falou para mim, pastor, apóstolo, ela falou para mim assim, você quer ser pastor? Comece a fazer o trabalho do pastor. Vai aconselhar, vai orar por pessoas, vai visitar, vai cuidar, vai tratar. E eu comecei a fazer isso. Treinar. Até um dia que eu tive que ser ordenado pastor. Por causa Porque do meu você trabalho. treinou. Você foi treinado para isso. Isso. Por exemplo, tem um monte de gente que recebe profecia que vai pregar para as nações. Aí, tá bom, e fica esperando. Meu amigo, se eu recebo uma profecia que eu vou pregar para as nações, o mínimo que eu tenho que fazer é aprender inglês. Yes. Uau. Por quê? Porque para você ser um apóstolo para as nações, você tem que falar inglês. Então, quando Deus disse para mim que meu tempo como pastor ia acabar e que ele ia me levar para as nações, eu tinha um inglês que não dava só para dar goodbye, good morning, pedir uma comida. Eu tinha uma noção razoável, mas não dava para pregar. Hoje eu prego em inglês em qualquer lugar que eu vou. A pessoa pergunta, você quer um tradutor? Eu falo, não, eu falo inglês. Uma saudação Rapaz, para o Bispo Christian, esse ser famoso que nunca faz live comigo. Né? Saudação. O Bispo Christian é um anjo de Deus. É um anjo de Deus. E você, por exemplo, entendeu o que eu estou dizendo? Então você foi se preparar para esse ofício que Deus ia te dar. Mas
sobre o ministério apostólico, sabe onde é que eu reconheço o ministério apostólico que está em você, entre outras coisas? O apóstolo, o verdadeiro apóstolo de Cristo, ele está preocupado com o reino. Então, quando você ouviu falar que eu estava precisando de ajuda para dar aquele brinde, aquele nosso sonho que era dar aquele brinde de Natal, que era para dar um kit, um doce, o Christian fez a mesma coisa, e você, a gente queria dar um brinquedinho, um doce, um refrigerante para aqueles órfãos que nunca eles tinham tido esse... Você foi pronto a me chamar para uma live só para isso. E aí você, com o teu ministério apostólico, atraiu mais 2 apóstolos para a live. O Judá Bertelli e o Cristiano, que estavam em outra live, decidiram entrar na nossa live. Sim, por causa verdade. dessa função apostólica que estava sobre a sua vida. E naquele culto lá, nós conseguimos montar, só naquele culto, 3.000 kits. Depois, no dia seguinte, no Atalaia dos Meio-Dia, mais 3.000 lá com o Bispo Christian. Depois entrou o pastor Eibe no dia seguinte, mais 3.000. E assim, quando chegou lá no final da semana, nós tínhamos conseguido os kits para todos os órfãos. Então, esse é o sinal do ministério apostólico. O verdadeiro apóstolo, ele não pensa nele, não pensa na projeção que ele vai ter, no lucro que ele vai ter, se ele vai ficar conhecido, se ele vai ficar famoso, se ele vai pregar lá na Lagoinha, ou se ele vai pregar lá em Cantarém, na Igreja da Paz, ou se ele vai pregar em qualquer lugar, né? Alguém outro dia disse assim para mim, poxa, Deus te leva para pregar em cada lugar, como é que você faz? Eu falo, eu não faço nada. O pastor da igreja me leva, me liga e me convida. Você quer fazer um seminário de fé e finanças aqui na minha igreja? Eu vou. Agora, se ele não me chamar também, não vou ficar triste, não vou ficar desanimado, não vou achar que Deus não está me honrando, não vou ficar pensando em fazer um marketing para ver se alguém lembra que eu existo. As pessoas precisam entender aqui que quando Deus chama, ele usa, ele equipa, ele dá condições, ele usa, ele abusa, ele faz o que ele quiser. Verdade. Entendeu? Amém. Então, falar de apostolado é falar de chamado de Deus, nada mais do que isso. Entendeu? É um chamado. Fantástico. Uns foram chamados, está lá, para apóstolos, outros foram chamados para pastores. Chamados, quem chama? Deus. Uau. Quando ele chama, ele equipa, ele usa, ele abre portas, né? E aí você abriu precedente para uma coisa que eu chamo de ministérios fracassados, ministérios falidos. Eu conheço como apóstolo, a gente vê, né? Nós temos essa visão mais de cima. Quantos ministérios falidos, ministérios pastorais falidos, ministérios apostólicos falidos, travados, estagnados, né? Por quê? Porque se auto-chamaram. Se autodenominaram, às vezes a pessoa até fala, não foi eu que me ordenei, não foi o apóstolo fulano, mas ele forçou uma barra para acontecer, entende? Eu estava conversando ainda há pouco com 2 pastores, explicando para eles como se dá uma ordenação apostólica, né? Eu falei, olha, se vocês querem um dia ser apóstolos, comecem a mover a unção apostólica na igreja de vocês, preparem a unção apostólica, comece a trabalhar os 5 ministérios, comece a trabalhar a intercessão profética, mapeamento espiritual, comece a preparar as colunas apostólicas, que vai chegar um momento que a igreja vai estar com tanto cheiro do movimento apostólico, até também no externo, vai estar tanto cheiro que vai ser necessário legitimar a unção apostólica na vida de vocês. O que é legitimar? É tornar legítimo aquilo que já está acontecendo, né? E agora, tem muita gente que fica muito preocupada, né? Como faço para me tornar um apóstolo? Não fique preocupado, seja. Olha o que o Espírito Santo me fez lembrar agora aqui. Os apóstolos que foram chamados para servir a Cristo, os 12, depois teve aquele que aprontou, aí colocaram outro no lugar lá, né? A característica maior deles é que eles sofreram pra caramba, hein? Tem muita gente que quer, eu quero,
deixa eu falar uma coisa para você. O pastor da minha igreja, o apóstolo Abe Uber, porque ele é um apóstolo. Sim, sim. Só que é o que ele fala, eu estou no ofício pastoral. É igual, antes de você falar do Abe, é só para conectar. É igual o R.R. Soares. Nem título o homem tem. Missionário. Não. Missionário. Missionário. Mas é um apóstolo, não vai dizer que ele não é. O próprio pastor Abe, ele fala, ele foi ungido apóstolo no mesmo lugar que eu fui, na mesma época. Mas seria estranho ele exigir que chamassem ele de apóstolo. Por quê? Porque ele é um pastor da igreja. Então ele está no ofício pastoral. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Eu, por exemplo, sou um ministrador de finanças e de fé. Uma vez uma pessoa falou assim, eu não sei se eu te chamo de pastor, de apóstolo, de profeta. Falei, me chama de irmão. Pronto, me chama de irmão. O Kenneth Hagin, grande apóstolo da fé do século XX, quando alguém falava pastor, ele falava, não me chama de pastor não, eu não sou pastor, não estou pastoreando a igreja. Me chama de irmão Hagin. Porque ele era um profeta e mestre. Ele era profeta e mestre. Esse era o ministério do Kenneth Hagin, profeta e mestre. Então ele ensinava, e ele não queria que chamasse ele de pastor, por quê? Para não confundir as pessoas. Compreende o que eu estou dizendo? Sim. Então tem muita confusão no meio cristão em relação ao ministério. Por quê? Porque o cara quer ser chamado de uma coisa quando ele está fazendo outra. E deixa eu te falar uma coisa para você. Muita gente está sofrendo no corpo de Cristo, não é por maldade, não. É porque está operando fora daquilo que Deus chamou. É aquilo que você falou. O cara chega para você e fala, como é que eu faço para ser um apóstolo? Meu amigo, é a mesma coisa que você pedir para o cara te ensinar a orar em línguas. Você vai orar em línguas quando você for batizado no Espírito Santo. Não aprende na escola de teologia orar em línguas. Na década de 2000 estava comum, eu lembro, você comprar o título pastoral. Estava comum. Meu Deus. A gente via na internet, carteirinha de pastor, tantos reais. E o povo comprava. E diz assim, eu acho engraçado que diz assim, com validade internacional, a carteirinha, né? Eu fico pensando, a pessoa vem com aquela carteirinha, vai chegar lá na Ucrânia, né? Aqui, ó. Então vai... Validade internacional. O povo é bobo. O povo é bobo. E tem que deixar de ser. Tem que deixar de ser. Nós temos que amadurecer. Agora, meu amigo, vamos falar um pouquinho dessa... Eu estou muito feliz, viu? Com esse conteúdo riquíssimo. Na pandemia, eu fiz mais de 200 lives sobre apostolado com vários apóstolos do mundo. Mas essa live aqui está sendo muito rica mesmo. Vamos falar um pouquinho dessa conexão que poucos falam. Eu acredito que nós vamos dar um presente para esse público aqui agora com esse conteúdo. Essa conexão entre o apostólico e as missões, que é uma área que você opera, né? Deus tem te dado graça e todos os dias trabalhando com isso, ajudando essas crianças de Moçambique e de outros lugares também. Vamos falar um pouquinho? O interessante é que você começa quando a conexão apostólica está de acordo com a missão que realmente Deus te deu, você acaba passando por situações como eu passei hoje. Está tendo um congresso aqui, uma imersão, na Past Church, que é a igreja que eu pertenço. E como eu sou do corpo pastoral, eu estou participando, embora eu não esteja pastoreando, né? Mas vieram pastores das Past Church do Brasil todo. Está lotada aqui a igreja de pastores. E todas as vezes que tem essa imersão, as pessoas vinham me abraçar, porque eu já fiz seminários de fé e finanças em quase todas essas igrejas, né? Então eu conheço os pastores, sou amigo deles e admiro todos eles. Sou muito querido também. Todas as conexões que eu tinha, eles chegavam e falavam assim, ó o homem da fé aí, ó o homem das finanças aí. Hoje não. Quando eu fui, todas as pessoas que me abraçaram disseram assim, olha o homem da África aí, olha o homem da África aí. Então, para mim, foi tão emocionante o meu ministério apostólico ser conectado com a missão que eu estou vivendo. Uau. É aí que entra
o, o, a troca de capa. Deus trocou a minha capa há 4 anos atrás. Deus mudou, quer dizer, eu nasci de novo, aí eu fui testemunha de Jesus em Jerusalém, que foram as igrejas que eu abri. Depois eu fui testemunha de Jesus na Judéia, que foram as igrejas que nasceram das igrejas que eu abri. Uau. Depois eu fui testemunha em Samaria, que foram os ministérios evangelísticos, os seminários de fé e finanças, e tudo aquilo que a gente tem construído como engenheiro nas igrejas de todas as denominações. Agora eu estou nos confins da terra. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Há 4 anos atrás, Deus me tirou de Samaria para me lançar aos confins da terra. Mas Ele veio me preparando todos esses anos. Uau. É uma questão de preparar. Você não ficou só na profecia. Você foi atrás de aprender o que era ser um pastor. E aí você se tornou um pastor. E foi aprovado. E Deus então falou, agora eu não quero mais que você seja um pastor, eu quero que você seja um apóstolo. Então, o que me preocupa, reverendo, é essa autoaprovação que você falou. O cara se autopromove, se autoaprova, e ele só se estrepa. Porque não foi Deus que fez aquilo. Quando não é Deus que faz, pelo amor de Deus, eu fico muito... a minha oração diária, eu e da minha mulher aqui, Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero ser útil da maneira que o Senhor quer que eu seja. Eu não me importo que o Senhor me mude de posição do jeito que o Senhor quiser, desde que eu faça o teu querer. Então, essa conexão apostólica que trouxe o ministério africano é a prova, até os próprios pares da minha igreja hoje me reconhecem como um apóstolo para a África. E outra coisa, todos eles me convidaram hoje para fazer seminários de fé nas igrejas, todos. E eu vou fazer, mas eles falaram, você vai ter um espaço para falar da África. E nós vamos levantar ofertas para a África. Uau. Uau. Porque eles sabem que eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso. Eu trabalho, eu sou engenheiro, pertenço a um grupo. Eu tenho salário. A minha vida não depende do Ministério Africano. Ao contrário, eu quero ser o que dá mais. A minha mulher trabalha que nem doida para ser uma das que dá mais. Né? Então, eles reconhecem que toda a honra que eu vou receber nesses lugares é para a África. Então, essa é a conexão. Eu não sei se eu estou sendo útil hoje aqui, estou. Muito mais do que você pode imaginar. Então, essa conexão, o fruto vem do chamado. Lembra que você entrou outro dia e ensinou a gente aqui? Deus faz as coisas boas para aqueles que foram chamados para cumprir o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, as coisas boas vão acontecer. Os sinais vão acontecer. Se você estiver no ofício certo, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, na hora que Ele quer que você faça. E quando eu estava falando aqui, Deus falou assim para mim, que você, Ricardo, você está sendo preparado por Deus, porque você vai ser um homem que vai confrontar muita coisa errada que está nas igrejas. E você vai ser chamado por essas igrejas, porque os próprios pastores vão cansar de fazer coisa errada. Vão começar a ficar incomodados. Eles vão pedir para você ir lá para corrigir eles. Isso é muito forte. Porque isso não é uma coisa que acontece, é só um milagre. Alguma vez algum pastor te ligou e falou, vem aqui porque eu estou só fazendo coisa errada aqui, eu quero que você me corrija. Isso até hoje acho que não aconteceu, né? Não, isso é sobrenatural. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio. Porque Deus está te mostrando coisas que não é para você só ficar indignado. Deus está te mostrando coisas para você pegar essa indignação e ajudar as pessoas a serem mudadas. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Esse vai ser o teu apostólico. Uau. O teu apostólico vai ser esse. Na restauração de princípios que foram quebrados nas igrejas, de uma maneira geral. E estão trazendo muito sofrimento para o corpo de Cristo, viu, meu irmão? Sim. Muito sofrimento. Mas é muito sofrimento. Né? E quando Deus me chamou para esse projeto africano, eu já sabia que não ia ser moleza.
Eu já sabia que eu ia arrumar um monte de confusão para o meu lado. Nem dentro da minha própria casa estava sendo entendido isso. Minha esposa demorou para entender, não foi no mesmo dia que eu, não. Meus filhos, então, eles nem tocavam no assunto. Era como se nem existisse. E é todo mundo servo de Deus aqui. Minha esposa é serva de Deus, meus filhos são servos de Deus. O melhor amigo que eu tinha de 40 anos cortou relações comigo. Porque ele veio com aquela história de que está cheio de pobre aqui no Brasil. E que por que eu estava ajudando os pobres de lá. E aí eu joguei na cara dele que ele não ajudava nem nos do Brasil aqui. Quem era ele para me julgar? Né? Eu fui errado também, eu fui muito grosso, mas Deus me perdoe. O dia que ele me atendeu, o dia que eu ligar para ele, eu vou pedir perdão para ele. Mas o fato é que eu já sabia que eu ia me meter em um monte de confusão, porque ali o diabo reina que nem louco, ele faz o que ele quer lá. Ele mata, ele rouba, ele destrói o país, ele destrói famílias, ele mata um monte de gente de fome. Ele apareceu num sonho para mim, cara a cara, há pouco tempo atrás, dizendo para cada um que você salve, eu mato 100. Cada um o quê? Para cada um que você salve, eu mato 100. Eita, meu Deus. Então eu já sabia que eu ia me meter em confusão. Eu já sabia que eu não ia ser entendido muitas vezes. Eu já sabia que os ataques iam aumentar, como aumentaram e não param de aumentar. Mas eu sabia que, como era Deus que estava chamando, que a graça dele ia me bastar. Então, mesmo no meio das lutas, no meio dos ataques, a gente tem uma paz extraordinária quando sabe que está fazendo. Então, essa conexão apostólica, respondendo à pergunta em relação a missões, é esse poder e essa graça que Deus me dá de me manter vivo. Só de eu estar vivo já é um milagre. Porque o que tem de bruxo tentando me matar lá, desde que eu entrei lá, é uma atrás da outra. É a revelação dos profetas, dos apóstolos que você conhece, das intercessoras do Socorro África, dos nossos discipuladores que são profetas, estão sempre falando, ó, Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo, você precisa se defender desse jeito, você precisa jejuar. Por exemplo, eu fui conhecer o pastor chamado Irineu Gruber, lá no Mato Grosso, um grande homem de Deus. Meu amigo. Ele falou assim para mim, você tem que fazer um voto hoje, senão você morre. Aí eu pensei, o que é que eu mais gosto na minha vida? Depois da Elvira e dos meus filhos? Coca-Cola. Falei para ele, a partir de hoje eu nunca mais vou tomar uma Coca-Cola na minha vida. E acabou. Tá faltando, Deus acho que está pedindo chocolate daqui a pouco. Mas, entende? Então, é uma vida que vai te privar de algumas coisas, cumprir o apostolado. E tem muitos homens e mulheres aqui que foram chamados para ser apóstolos. Olha aí, ó Deus falando. Olha Deus falando aí. E esse chamado tem que ser começado a construir a partir de hoje aqui. Como? Fazendo o que Paulo e Barnabé fazem, sendo fiel ao extremo onde está, servindo a Deus. Naquilo que a sua liderança está pedindo para você fazer. Para Deus for, se Deus vê que você... Por exemplo, hoje lá no encontro lá, quando eu cheguei, uma pastora veio me receber lá, uma das pastoras mais graduadas da igreja. Falei, você não vai assistir o congresso? Falei, não, eu estou servindo lá na cozinha. Eu estou ajudando lá a fazer o almoço. Ou preparar lá as coisas que os preletores, né, que estão vindo de fora vão comer. Entendeu? Sim. E ela é mulher de um dos 2 ou 3 empresários mais ricos da igreja. Anda de Land Rover, já morou fora do Brasil. Se quiser comprar uma mansão, ela compra onde ela quiser. O marido dela é dono de uma das maiores empresas de construção civil aqui de São Paulo. E você sabe, quando o nego é rico aqui em São Paulo, é rico mesmo, né? Rico de verdade. Não é igual rico carioca, não. Não me falar. Tem muito carioca rico aí também. Mas o que eu estou falando é que quem tem um chamado tem que ser aperfeiçoado trabalhando na obra. Cumprindo aquele... Porque se você tentar atropelar as etapas, reverendo, você vai sofrer. Vai sofrer. Isso aí. Etapas, né? Essa é a palavra. Essa é a palavra-chave. Mas não quer dizer que porque você saiu do ministério de pastor para ser um apóstolo, você foi promovido. Não existe isso aí no reino de Deus, na minha opinião.
A promoção para mim é chegar lá no céu. Aí é promoção. É uma troca de capa. Armadura. É uma troca de Isso. capa. Para função diferente. Que as pessoas pensam que o apóstolo é um super pastor. Ah, ele agora é apóstolo, super pastor. Não. O manual de procedimento celestial do apóstolo é totalmente diferente do manual de procedimento do pastor. Cada um tem um propósito e ambos se completam. Então, não tem nada a ver. Eu, sinceramente, eu vou te falar, você quer saber quais são os dois ministérios que eu mais admiro? São os que eu não tenho. Evangelista, porque, poxa, meu Deus do céu, se eu tivesse uma unção para isso, uma graça para isso, eu ia ganhar o planeta de um em um. Mas não fui chamado. Eu evangelizo, mas não sou evangelista. E pastor. Meu Deus do céu, como é difícil ser pastor. Cuidar da ovelha, ouvir choramingo do povo, administrar a igreja, tanta coisa que o pastor sofre, né? Não é à toa que os filhos de pastores, muitas vezes, acabam pegando raiva da igreja, desviando, né? Por conta da rebelião com que escutam dentro de casa. Então, meu Deus do céu, muitas vezes, se eu pudesse dizer para os pastores, não almejem ser apóstolos, a não ser que Deus de fato os chame. A não ser que Deus de fato os chame. O que você falou é a pura verdade. Depois que eu deixei de pastorear uma denominação, eu comecei a viajar e conhecer todos os tipos de igrejas e tal. O meu respeito pelos pastores aumentou muito, sabe? Pensa num ministério de muito sofrimento. Porque o pastor, se ele prospera, ele é ladrão. Se ele não prospera, ele não tem fé. Então, é impressionante, porque o pastor lida, infelizmente, com os dois tipos de pessoa mais terríveis que existem: o ingrato e o mentiroso. Meu Deus! Eu fui pastor durante 24 anos, dando aconselhamento. Nunca um homem ou uma mulher chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou brigando com a minha mulher porque a culpa é minha. Sempre a culpa é do outro. Deixa eu reverenciar o apóstolo Rafael aí, da Suíça, grande amigo. Você conhece o Rafael? Tive a honra de conhecê-lo. Eu assisto muito ele, né? Eu admiro ele. Depois vamos fazer uma live de você e Rafael. Tem que fazer. Mas vamos seguir aí. Segue aí. O Rafael é um mestre, né? Qualquer um vê que ele é um mestre. Quer dizer, ele pode ser um apóstolo que está no ofício apostólico, mas quando ele abre a boca para pregar, ele ensina. É isso aí. Eu, quando eu abro a minha boca para pregar, eu evangelizo. Você profetiza. Quer dizer, então, cada um... Então, é como a gente aprendeu aqui, tem o ofício e o ministério. Uma coisa é ter um ministério, outra coisa é ter o ofício. Então, você não precisa ser profeta para profetizar, não precisa ser apóstolo para ser enviado, nem tampouco evangelista para pregar. Porque a Bíblia diz que todos têm que pregar o evangelho, todos têm que orar pelos doentes, todos têm que profetizar na vida uns dos outros e ensinar uns aos outros. Está lá as viúvas, as mulheres mais velhas ensinar as mais novas. Está na Bíblia, está tudo lá. Pais ensinem os filhos, filhos obedeçam os pais. O problema é que as pessoas têm que tirar o óculos escuro quando elas vão ler a Bíblia, né? Meu Deus, quanta riqueza, meu amigo. Então, voltando àquilo que a gente originalmente tem como assunto principal aqui, é preciso, voltando ao ministério do pastor, eu tenho muita admiração e tenho muita compaixão pelo ministério do pastor. Por isso que quando eu vou numa igreja, eu procuro aproveitar o máximo de tempo que eu posso para estar com os pastores. O cara fala, quer ficar no hotel? Eu falo, não, eu quero ficar com você, quero andar com você, quero orar com você, quero conversar com você. Eu tenho idade para ser seu pai, a maioria das vezes eu tenho idade para ser os pais deles, né? Então, o que você está passando aqui? Eu já passei por isso, eu fiz assim. E aí, a gente sempre chega à conclusão no final dos seminários de fé, que o seminário de fé foi o de menos ali. Porque é nos bastidores
é que a gente é mais usado. E o interessante é que eu tenho feito grandes amigos depois que eu faço seminários de fé e finanças. Porque eles falam para mim, Marco, o gostoso, Deus fez tantas coisas aqui, glória a Deus, mas o gostoso é que eu posso ser seu amigo agora. Posso conversar com você, orar com você, peço ajuda para eles, aprendo também. Eu mais aprendo do que ensino quando eu vou viajar para fazer. E isso é apostolado. Olha que coisa interessante. Você entra como um mestre, você entra como um conferencista. E depois que a conferência acontece, aliás, enquanto a conferência acontece, você está apostolando nos bastidores. Você está transformando a vida do pastor, a família pastoral. Isso aí é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Eu até costumo dizer para os pastores, que eu já dei muitos seminários de vários temas, né? Ainda tenho alguns. E eu sempre dizia assim, o seminário, né, foi um argumento que Deus criou para nos conectar. Então, por exemplo, quando há um seminário de batalha espiritual numa igreja, eu falo para o pastor, o seminário não é nada. Só que eu vou falar, o povo vai balançar os braços, vai gritar, vai cair no chão, mas o que eu vou gerar com você aqui nos bastidores vai durar para sempre. Não é isso? Exato. E sabe por que tem tanto problema ainda de liderança na igreja cristã? Porque o cara, as pessoas, em vez de... Essa é a pergunta que você e eu temos que fazer, e todos que estão aqui, todos os dias. Onde e de que jeito o Senhor quer me usar? Só isso. Aí ninguém vai trombar com ninguém. Que Deus vai falar para você, Ricardo, eu quero você fazendo isso. Rafael, eu quero você fazendo isso. Cristian, eu quero que você faça isso. Bertelli, eu quero que você faça isso. Pastora Raíza, que está aí, eu quero que você faça isso. Pastora Raíza, e o Berné Correia, que está aí. Pastora Raíza, nada mais, nada menos do que a mulher mais bonita e ungida do planeta. Pois é. Mas ela tem... bonitona do Ricardo. Realmente, a gente é uma moça muito bonita mesmo. E o Coroiola falou ontem uma coisa legal. Aguenta aí, que está na tua boca aí, não perde não. O Coroiola falou algo muito legal. Ele falou assim, não é brincadeira não. Ele falou assim, tem que ser uma mulher muito forte para ser esposa de um apóstolo. Meu Deus! Porque apóstolo é difícil, é impetuoso. O apóstolo está sempre fazendo alguma coisa nova, ele corre na frente de todo mundo. Aí o Virona aqui falou, é isso mesmo. Bota ela aí um pouquinho, aí, do lado aí, a guerreira. Não. É que hoje ela não tomou banho ainda, não passou perfume. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. É muito comum por aí, virou um jargão de igreja, que a mulher do pastor ou do apóstolo é 90% do ministério dele, né? A gente ouve muito isso aí. Eu discordo completamente. A mulher não é 90% do ministério do homem, e o homem não é 90% do ministério. É um só. É um só. Outro dia eu vi uma conversa aí, tem umas conversas que a gente ouve aí, já que é para chutar o pau da barraca. Você né? tá na minha Tem uns caras aí que fica querendo diminuir o ministério da mulher, como se fosse possível, por exemplo, eu estar vivo hoje. Se não fosse eu, Vira. Meu Deus. Não estaria nem vivo hoje, rapaz. Essa mulher ora, jejua, clama a Deus o dia inteiro pela minha vida. Ela está me protegendo o dia inteiro. A sua faz isso. Rapaz, garanto que a mulher do Rafael faz a mesma coisa. Então não tem esse negócio 10, 20. É 100% os dois juntos, ou senão não funciona. É verdade. Então a minha mulher, a sua mulher, é 100% do meu ministério. E eu sou 100% do ministério dela. Entendeu? Sim. Essas conversinhas fiadas, que vira jargão de igreja, você precisa parar isso aí. Precisa acabar esse negócio aí. Entendeu? Tem denominações que montam duas igrejas dentro de uma. Tem o ministério do homem e da mulher. É verdade. Aí quando você tenta mexer numa coisa, dá confusão. Eu fui pregar numa igreja em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e eu fui na igreja e eu perguntei para o pastor, cadê tua esposa? Ele falou assim, não, ela pastoreia uma igreja, uma quadra aqui atrás. Uma quadra da mesma denominação. Aí eu falei, o senhor tem filha? A minha filha pastoreia uma quadra ali pro lado.
diante de Deus. Eu falei, meu Deus, se junta as três, vira uma igreja. Porque não é uma igreja isso. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É tão ridículo que chega ao ponto de ser uma insanidade, às vezes, né? Eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para todas as pessoas que estão aqui. Aí, ó, é o que o apóstolo escreveu aí. Vira um monstro de duas... Ó quem entrou aí agora, ó. Vamos olha honrar o apóstolo quem Judá sabe Bertelli. quer falar de apostolado, chama ele agora aí. Vê se ele entra aí. O reverendo apóstolo Judá Bertelli. Porque a gente é tudo aluno aqui, né? Perto dele, né? A gente é tudo aluno aqui. Só que eu não consigo chamar. Se ele quiser, ele vai dar um sinalzinho para nós aqui. Entra aí, paizão. Entra aí um pouquinho. Então, o que está acontecendo é o seguinte, deixa para a gente entender claramente o motivo dessa discussão toda que nós estamos tendo aqui. Deus quer eleger pessoas. Deus quer trocar a capa. Deus não quer que a pessoa permaneça com a mesma capa a vida inteira, de uma maneira geral. Mas, para isso, elas têm que trilhar o caminho. Elas têm que ser testemunhas, primeiro em Jerusalém, que é a casa delas, depois na Judéia, que é na igreja, depois em Samaria, pregando fora. Daqui a pouquinho ele entra aí. Ó. Que bom. Pede para entrar aí, paizão. Né? É bom ele entrar, não é, Ricardo? E depois é que ela vai para os confins da terra. Tem gente, onde eu vou, a pessoa fica empolgada. Olha, eu tenho um ministério na África, eu quero ir com você lá na África. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. Eu só quero saber o seguinte, onde é que você está servindo a Deus no momento? Uau. Ah, no momento eu não estou servindo a Deus. Aí começa aquelas conversas, fala, você não vai para a África nunca. Não consegue ser testemunho em Jerusalém? Fortíssimo. Não vai para Samaria, nem para a Judéia, e muito pouco para os confins da terra. A pessoa quer sentar no mundo sem ser fiel no pouco. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Ó, o bacana dessas oportunidades que a gente tem é que pelo menos ninguém vai sair daqui enganado, né, Ricardo? Ninguém vai sair daqui e vai falar, eu não sabia que era assim, agora está sabendo. Seria bom o apóstolo Rafael entrar também, já que o Bertelli vai entrar. Entra aí, Rafael, entra aí, porque aqui é a mesa redonda, tábua redonda. Se puder dar um pedido aí, faz um pedido para eu poder te chamar. Mas você pode chamar, você pega nessa setinha em cima aí e aponta no nome dele, ele vai ser convidado por você. Que setinha? Aqui em cima, que é nessa setinha aí. Eu não tenho, cara. Eu a vida inteira, eu convidei pessoas. Ah, tá. Eu acho que eu descobri aqui. Ó. Vamos ver. Descobriu? Mudou a ferramenta, viu? Deus seja louvado. Tomara que eles entrem aí para enriquecer essa discussão, né? Tanto o Judá Bertelli como... Olha aí, ó. Olha aí. Ó, é o apóstolo, sem dúvida, mais bonito do Brasil. Eita, agora... O homem é galã mesmo, hein? Mas você viu mesmo. Mas você viu por que ele falou isso? É porque eu não estou no Brasil. Eu vou tirar um comentário um pouquinho, pessoal, para a gente poder ver os apóstolos, viu? Aí é Pode ser outro departamento. Shalom, queridos. É outro nível agora aí, né? Agora aqui, ó. Eu estava aqui bebendo, aqui, me alegrando com a amizade de vocês. O Marco é um cara querido, a gente se conectou, me mandou mensagem querida. O Ricardo é esse queridão aí, é amigo da gente de graça, viu? Prazer estar aqui ouvindo e bebendo dessas palavras aí a respeito dos ministérios. E se eu estiver falando alguma besteira, o senhor corrija aí, hein? Não, tá maravilhoso, tá bom demais, né? Eu vim de uma live com um pastor suíço que me convidou para me entrevistar e me apresentar mais para o povo suíço e tal, né? E no momento da conversa ele estava falando sobre esse coração pastoral, né? E eu estava conversando com o Samuel, que está aqui na Alemanha, que é missionário também, é um apóstolo que está aqui na Alemanha, e ele estava falando da importância de nós termos um coração pastoral, mesmo com o chamado apostólico e com o dom de mestre em evidência, como o Marco aí reconheceu,
eu vejo a necessidade da gente ter um coração pastoral, como o apóstolo Francisco Nicolau falou comigo esses dias, né? Porque ele passou pelo Covid e venceu, e Deus falou muito com ele, sabe, Nicolau, que eu vou cobrar de você a igreja em Valinhos. Então ele entendeu que, como apóstolo, ele precisava exercitar esse coração pastoral, né? E te ouvindo, Marco, falar aqui sobre essa questão do pastoreio, cada ministério tem uma característica de dificuldade. Olha aí, entrou o Bertelli aí, ó. Agora o negócio vai pegar fogo. E eu pensei Mas, comigo, a hora que eu ia entrar, eu pensei comigo, rapaz, se eu entrar, eu vou pedir para chamar o apóstolo Rafael, que eu vi você aí. Ó. E aí, eu dei uma saidinha e eles chamaram você. Olha, querido, vocês são os amados, vocês são amados, é isso que vocês são, amigos, amados, queridos, isso é verdadeiro, gente. Você que está assistindo essa live aqui, o Bertelli é essa figura. Bertelli, quando você me viu aqui em Genebra, na igreja do pastor Elias, a gente nem se conhecia, você passou por mim, me deu um beijo no rosto e falou assim, oi, príncipe. A gente nem se conhecia, nem sabia. Eu digo isso como testemunho para quem está assistindo saber que isso é verdade, esse carinho, esse sorriso no rosto desses homens aí é verdade. Viu? aleluia. Aleluia. Eu estou na cozinha aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou fazendo uma coisa que é muito pastoral. Quer ver, gente? Aqui, ó. Eu estou guardando louça. Aqui, ó. Estou botando louça para lavar. Aqui, ó. Isso é pastoral, gente. Isso é pastoral. Aleluia. Mas, apóstolo Rafael, você estava falando aí sobre o coração do pastor. Sim, sim, eu vejo que o desafio do coração pastoral, mesmo no apóstolo, é esse desafio de saber que você vai ser enganado, como o Marcos disse, né, pelas ovelhas que vão dizer, não, o problema não está comigo, o problema está com a minha mulher, está com o meu filho, né, que você vai ter que enfrentar situações do cuidado com a ovelha que vão realmente, muitas vezes, te ferir no teu coração pastoral, né, e aí é a hora que a gente tem a oportunidade de se associar com o coração pastoral de Jesus, né? E lembrar que as ovelhas pertencem a Ele, a gente é mordomo, e saber como Ele se sente. E aí, daí vem a capacitação para a gente falar, Jesus, se o Senhor se sente assim, como é que o Senhor agiria nessa situação? Me ajuda, né? E aí a gente entra por aí. Apóstolo Rafael, antes do apóstolo Judá falar, que ele já deve estar cheio de ouro na boca aí, aqui no coração. Olha só, João reclinava a cabeça no peito de Jesus. João era o discípulo mais amado. Agora, qual era o segredo de João? Ele botava a cabeça no coração de Jesus, ó, e ele escutava a calibração da batida do coração de Jesus. Quando o coração de João estava muito agitado, ou estava muito parado, ele precisava calibrar aqui, ó. E ele se alinhava com o coração de Cristo. Uau. E você vê a evidência do homem que se alinhava com Cristo, ele era profético, ele viu a revelação, ele viu o Apocalipse, ele era amado, ele era líder, ele era pastoral. E que coisa interessante, Ricardo, para não tomar muito tempo, eu quero ouvir o Bertelli aí com esse ouro todo, é que Paulo foi o grande guerreiro, o homem da batalha espiritual, né? O homem que fez com que secretamente o mercado de Diana dos Efésios sucumbisse. E quando o povo se deu conta, eles foram clamar durante 4 horas lá, Diana, rainha dos Efésios e tal. Mas sabe o que acontece? A história conta que foi quando João entrou no templo que o templo rachou de alto a baixo, né? Então, Deus usa esse coração pastoral para quebrar estruturas de idolatria, para que nunca mais se estabeleça o velho no lugar do novo, diz o Eterno. Eita, glória! Oh, uau! Kendo Vácio Maikan, pois eu vivo para cuidar do meu povo, diz o Eterno. Aleluia! Que bênção! Glória a Deus! Uau! E há muitos, quando eu olho assim, eu vejo no meu espírito 4 filhos, né? E vejo uma glória invadindo esse lugar.
E vejo essa fumaça se ampliando agora em cada casa, em cada vida, em cada pessoa. Arquedoste-me, arquedoste. Lopasu bagato labasu. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, porque as minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também que eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também está caindo. Estou vendo uma chuva caindo sobre cada um de nós, sobre cada pessoa. Dou uma olhada e vejo no meu espírito, like, pelo Espírito Santo. Vejo assim muitas pessoas cansadas entrando aqui, sobrecarregadas. Muitas pessoas que estão aqui que tiveram um dia difícil, né? E nós entramos aqui para quê? Nós entramos aqui apenas para trazer clareza ministerial? Também. Mas nós entramos aqui para ser resposta. E resposta a centenas que estão entrando e vão entrar aqui ainda. E vão convidar pessoas. Por quê? Porque se o Espírito Santo habita e habita em mim, cada um dos filhos que estão aqui, 4 filhos, e mais aqueles que estão entrando aqui nasceram de novo. Uau! O filho só faz o que vê o pai fazer. E o que o pai está fazendo agora? O pai marcou esse encontro de filhos, herdeiros. Para quê? Para ele trazer uma liberação. Porque eu percebi pelo Espírito, no meu espírito, portais sendo abertos. Cadeados sendo quebrados. Grilhões sendo quebrados. E eu percebo uma unção fresca caindo sobre o apóstolo Rafael. Uau! Sobre Labassu, o mar. Aleluia. Sobre Lagassuri, anda lá o apóstolo Ricardo. Derrama sobre mim o óleo fresco, exalta o meu poder como do boi selvagem. Essa unção está caindo sobre cada um de nós, né? Nós estamos aqui hoje como boca profética para uma geração. 4 filhos que se amam e se honram. Hã? Se amam. Se amam. Labassu. Rocassu. Agora mesmo, conversava com o empresário e dizia para ele, qualquer um outro olhava para você com todo esse potencial e já teria pegado você para ele. Mas já há anos que ele me honra e eu não senti disso. Eu sinto de valorizá-lo, amá-lo, sempre estar pronto, tomar um café com ele, incentivar, abençoar, orar. Mas eu não sinto, sabe? Porque, na maioria, nós olhamos as pessoas, o potencial delas e queremos trazê-la para o nosso ministério em nome de expandir o reino. Mas os 2 primeiros mandamentos é o amor. Amor a Deus e às pessoas. Está todo mundo, muita gente engessado na estrutura. Querendo, através da armadilha do desempenho, ser aceito e amado. E honrado. Jesus não tinha feito nada no Jordão. E ele escutou uma voz do céu. Eis o meu filho amado em que eu tenho prazer. A tua identidade é a minha filha amada. A questão da vocação, dos cargos, você vai ocupar, mas por uma base de tudo, que é o amor. Então, quando eu olho para vocês, o que eu sinto? Amor. Vejo guerreiros que estão aí, em pé, pela graça e misericórdia de Deus, desempenhando funções, entendeu? Né? O apóstolo Ricardo é um potencial extraordinário. Qualquer outro já tinha pegado ele, botado num cofre e já vem cá que você é meu. Mas não é assim que funciona. O que a gente tem que querer é o que Jesus quis. Filho meu, dá-me o teu coração. Amar o coração das pessoas. Amar a casa deles.
questão ministerial, de encaixe, de onde vai o potencial. E que tal só amar as pessoas, ativá-las? Em todas as partes, como nós temos andado, e ela não ser do seu ministério. E aí? Então, uau, Deus não assinou nenhum contrato com nenhuma denominação, com nenhuma pessoa, com nenhuma cidade, com nenhum país. Diante do trono está lá o avivamento. Ai! De todos os povos, todas as nações, todos os países, diante do trono. Então, esse é o avivamento que eu creio. Um avivamento que a nuvem está se movendo em toda a terra e ela está pegando pessoas e nós temos noção dessa proporção do que está acontecendo. Mas eu sinto que a nuvem está fechando, como hoje à noite aqui se encontra. 4 homens que se honram e se respeitam. Então há uma unção aqui sobre nós fresca que vai desencadear e já está desencadeando o quê? Milhares de anjos rompendo os céus e indo até a vida de cada pessoa. Aleluia. Nós 4 aqui temos um coração pastoral. Exercemos o apostólico, o profético, o evangelístico, mas temos um coração pastoral, né? Nós temos um coração pastoral. Porque o Espírito Santo habita em nós. Ai, que degue suba. E o que nós queremos aqui? Trazer conhecimento para as pessoas? Intelectual? Não. Nós queremos trazer revelação. E por isso eu digo que seja cego todo o exército inimigo agora. E que toda pessoa que Deus tem para entrar aqui, vai entrar para aqui. Para ser curado. Não é à toa que entrou o apóstolo Rafael, o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. A primeira palavra que eu abri hoje, quando botei meu joelho no chão, foi ali em Mateus 9, 8 e 9. Cura o tempo inteiro. Cura, milagre, paralítico. Então entra aqui, ó. Rafael, por quê? Porque tem milagres nessa noite. Aleluia. Tem curas, tem libertação. Né? Pessoas serão libertas. Jesus disse, vinde a mim, o bom pastor, vinde a mim. Todos aqui que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ai, querer, aprendi de mim. Porque sou manso e humilde de coração, acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Ele é o bom pastor, ele é a porta. Oh! Glórias. Te porobohom. Você sabe, João Batista não teve medo de apontar Jesus e dizer para os discípulos dele, sigam ele. Ele não ficou pensando no ministério dele no deserto, né? Ele não ficou pensando o que ia sobrar de discípulo, ele disse, é ele. Né? Aleluia. E eu libero essa palavra de cura. Você que está assistindo a nossa live, em nome de Jesus, que está com necessidades físicas de cura, em nome de Jesus, entrega para o Senhor agora essa enfermidade. Fala, Jesus, tu compraste na cruz do Calvário, elas pertencem a ti. Não direi mais a minha enfermidade, não. Eu peço perdão por essas palavras de propriedade da enfermidade. Elas pertencem a ti, Jesus. Então eu devolvo-as para ti. E eu peço em troca a cura, a restauração. Enquanto eu estou falando isso, você vai repetindo, porque a unção de cura está fluindo. Ela está invadindo. Os anjos estão invadindo a terra. E o Senhor diz, e nada poderá impedir o meu agir, tu e deflacios nemai, te dequendoroporrom, para que você possa ver a minha mão e as pessoas ao seu redor glorifiquem o meu nome. Receba a cura em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ficar, vocês aí que estão online, né? Eu tive que tirar o comentário, não sei quem está online, mas fiquem atentos com os sinais. Porque tem muita gente que quer ter experiência com anjo, fica pedindo a Deus experiência com anjo. E foi citado aqui pelo apóstolo Judá Berkeley, né, sobre os anjos que estão vindo. E o apóstolo Rafael também citou sobre anjos que estão vindo. Gente, a palavra de um apóstolo é poderosa. É uma palavra que tem um acesso diferenciado no tribunal celestial. Ela é legitimada pelo Senhor como juiz. Então, recebam isso pela fé. Deus está liberando exércitos de anjos sobre a terra nessa reunião apostólica de hoje. Eu vejo o apóstolo Ricardo, eu olho para ti e vejo assim, ó. Uau!
Jesus disse para os discípulos: vocês me deixarão só, mas não estou só, meu Pai está comigo. E ele queria cumprir a missão e obedeceu o Pai. E a caminho da cruz, uau, ainda a cruz caiu em cima dele e ele não conseguia chegar até o propósito. Jesus, o que caminhou sobre as águas e tudo. Mas Deus enviou Simão Cireneu. Há muitos momentos que nos sentimos só, todos nós como Jesus, na alma. Mas não estamos sós. Nosso Pai está conosco e muitas vezes o socorro ali para ele era para vir de quem? Maria Madalena. Quem mais? João? Os discípulos? Os mais próximos? Mas veio de um desconhecido de longe. Uau! E ele saiu 3 meses lá da região da Etiópia, do norte da África, para vir em Jerusalém adorar. 3 meses antes, Deus já enviou a provisão para ajudar a chegar até o propósito da cruz. Quando nós estamos no propósito da cruz, a provisão já foi enviada pelo Todo-Poderoso. Aleluia. Então, eu vejo um nível de batalha teu diferenciado, mas eu vejo um nível de graça caindo sobre o seu espírito hoje aqui. Vejo um novo manto, um cabode sobre você. E o anjo da direita, uau, exatamente na minha direita, onde está essa espada, eu vi ele com uma espada. E essa espada está girando mais rápido que a velocidade da luz, cortando fios finíssimos na sua vida. Angústia, tristeza, seta maligna, laço, ansiedade, tudo aquilo que vem sobre nós, ele está cortando. E está vindo uma liberação. É como uma sessão de descarrego, um renovo no espírito, alma e corpo. Graças a Deus. E o anjo da esquerda derramando vinho com óleo, a unção do bom samaritano, para você acudir a Hoje eu precisava falar uma coisa. Aguenta aí, Posso falar? Só um segundo. Rapidinho, meu filho, meu amigo. Ó, eu estava conversando ainda há pouco com um irmão sobre anjos, né? E ele falou para mim assim, anjo fica na direita e na esquerda das pessoas. Eu falei assim, não sei das pessoas, mas na minha vida sempre tem um anjo à direita e à esquerda e os profetas e apóstolos têm. Está aqui no meu WhatsApp. E olha aí, Deus mostrando. Glória a Deus. Marcão, fala aí, meu lindo. É porque o motivo dessa live, apóstolo Rafael e Judá Bertelli, era falar sobre o ministério apostólico de cada um. Como é que ele funciona na vida de cada um. No caso, ele quis que eu falasse sobre o ministério apostólico na África. Então, eu disse aqui que o ministério do verdadeiro apóstolo não é ser servido pelo corpo, é servir o corpo. E aconteceu comigo na prática. Chegou um ponto lá no ministério africano que eu não aguentava mais, Rafael. Porque eu falava, Senhor, por que eu tenho que escolher quem vive e quem morre? Por que eu só tenho dinheiro para mandar para metade dos orfanatos? Eu não aguento mais, eu vou largar, vou desistir. Eu estou virando o juiz desses orfanatos. Eu estou julgando quem morre e quem vive. Eu falei, Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu não aguento mais. Aí o que Deus fez? Me fez, num dia, abrir o Instagram, estava uma live lá do apóstolo Bertelli. Deus falou, eu quero que você conheça esse homem. 1 hora depois, ele já estava trazendo profecia para mim na minha casa. 4 dias depois, eu já estava lá pessoalmente com ele lá em Vinhedo. E hoje, eu não tenho mais que escolher quem vive e quem morre. Porque os recursos que Deus manda, através das conexões que Deus fez, através da vida dele, do ministério apostólico dele, tá entendendo ou não? Sim, sim. Então eu amo eu amo o ministério apostólico do Judá Bertelli, mas eu amo o homem Judá Bertelli 1000 vezes mais do que o apóstolo. Uau. Porque o apóstolo que não se submete como homem, Jesus, ele se submeteu como homem, não como Deus aqui na terra. Jesus orava, jejuava. Ele, como Deus, podia falar, eu sou Deus, eu preciso orar e jejuar. Só que nenhum milagre que Jesus fez aqui na terra foi como Deus, foi como homem. Exatamente. Senão, como é que nós íamos fazer as mesmas obras que ele fez ou maior? Exatamente. Então, quando o apóstolo, quando o homem se coloca como homem no ministério apostólico e não como o apóstolo, o reverendo das multidões, e ele fala, não, deixa eu ajudar esse camarada aí, porque senão ele vai morrer. Eu ia morrer. O Rafa estava morrendo.
E hoje o Socorro África ele está em 12 países, 18 orfanatos, Haiti, Filipinas, ajudando, furamos poço artesiano agora, compramos um gerador para furar poço artesiano, todos os orfanatos agora vai ter água, vai ter luz. Tudo isso porque um apóstolo decidiu ser um apóstolo. Entendeu? Entendi. Porque tem muito apóstolo que não quer ser apóstolo, ele só quer o título. E uma coisa rara no dia de hoje, ele canalizou o recurso para outro. Canalizou o recurso para você. Porque a gente sabe que tem muita gente que segura o recurso, retém o recurso, né? Nunca me pediu nada, nunca me ordenou fazer nada. Eu é que me submeto porque eu quero me submeter. Eu quero proteção. Eu me submeto ao ministério dele porque eu não sou burro. Tá entendendo? Eu não sou burro. Graças a Deus que burro eu não sou. Porque o homem que anda sozinho é que nem helicóptero. Só tem 2 tipos de helicóptero. O que caiu ou o que vai cair. Eu não ando de helicóptero. O grupo que eu pertenço, ele pode comprar quantos... Eles já quiseram comprar muitos helicópteros. Eu falei, helicóptero não vai comprar aqui. Porque só tem 2 tipos de helicóptero que eu conheço. O que caiu ou o que vai cair. Porque o homem que anda sozinho é que nem um helicóptero. Se ele não caiu, ele vai cair. Não tem erro. E muitas vezes, pode falar, pai. Você falando de nossa humanidade, né? Da nossa humanidade, não é fácil para nós, né? Não é fácil para nós, como pastores, como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, homens de Deus, numa posição, você, como Jesus que está escrito lá no Getsemane, a alma dele, um homem que usado como nunca em milagres, caminhar sobre as águas, ressuscitar mortos, mas está escrito sobre a sua humanidade. Ele chegou cansado na beira do poço. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele, anda lá. No Getsemane, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu sei o ministério que há dentro de mim através da pessoa do Espírito Santo que glorifica Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Você saber que você é filho, é herdeiro, um profeta, homem de Deus, um príncipe, uma princesa, isso é a tua identidade, filho amado. Agora, assim como Jesus, que mesmo fazendo tudo isso, não era Deus na terra. Era um homem cheio do Espírito Santo para nos dar o caminho como balizador que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer o que ele fez e obras ainda maiores ele faria. Veja que ele cai com a cruz nas costas, querendo dar vida pela humanidade. E precisou da ajuda de um Simão Sirineu. Então, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Ontem mesmo, estava aqui, né? Acabamos de vir de um Famintos por Deus, número 88, em Florianópolis. Você está louco. Você está doido. Caiu 2 principados que Deus tinha mostrado. Né? Deus usou o apóstolo Mahatma, mostrando o cinturão de resistência nas universidades. Entendeu? Chamou todo jovem para frente, Deus começou a pegar isso tudo, depois testificou com o pessoal da Jocum, tudo isso estava acontecendo que caiu. Visão, audição, coluna, milagres assim para tu quanto é lado, né? Mas ontem aqui eu dei uma abusadinha um pouco mais no chocolate e ontem eu estava trancado. Tá entendendo? Trancado. Não sei se você já ficou trancado algum dia. Eu estava trancado. Então, ontem, literalmente, eu passei por dores de parto, igual a mulher tem, né? Aí, eu abri meu joelho no chão. Você tem muitos filhos apóstolos. E agora estou falando publicamente isso aqui. Estou falando porque o Espírito Santo, né, sempre vocês têm me honrado. E, realmente, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito de nenhuma fraqueza. Orou e fechou o céu de uma nação por 3 anos e 6 meses. Orou, o céu abriu. Né? Milagre aconteceram, multiplicação de pães, tudo isso. Deus tem nos usado, cada um aqui. Só que a gente é ser humano igual você. Então, onde você pensa, né? De repente eu parei, né? Porque eu e Jesus, na maioria, a gente se vira, eu sei Jesus, né? Na força do Senhor, para se entregar, é o que sempre vai estar com você, né? Mas ontem eu caí de joelho aqui, abri a Bíblia. No que eu abri a Bíblia, eu caí no Getsemane. E Jesus chamou Pedro, João e Tiago com ele. E 3 vezes foi até eles. Ei, vocês estão dormindo? Estou passando um momento desse terrível. Eu falei, entendi, Jesus. Né? Aí liguei para os 3, 4 filhos. Né? A gente não quer, né? Para os filhos, o pai quer ser o herói. Né? A gente não quer, né? Mas falou,
Hora aí que eu tô trancado. Tô trancado, o negócio tá duro aqui, eu tô tendo dores de parto aí. Vocês entram na batalha comigo, não fica dormindo não, que Jesus me deu essa palavra, né? Graças a Deus, né? Vencemos junto a batalha. Como uma mulher que tá para dar luz naturalmente, quem dá aí já soube o que é, né? Entendeu? E hoje estamos aqui, né? Então eu senti isso, toda a honra que vocês têm me dado, eu entrego ao Senhor. Como diz o Djalma, aceita a honra. A quem honra. Com essa mão. Com a outra você pega o buquê, como pegar um buquê de flor, e com a outra mão você entrega para Jesus. Não aceita. Não, eu sou apenas um servo. Não, aceita. Aceita, Deus te usou. Você tem uma capacidade que Deus te deu, você exerceu algo bom, muito bom. Aceita a honra. Só que não pensa que a origem e o fim dessa honra é tua. Você entrega para aquele que merece toda a honra e toda a glória, né? E também clarei para as pessoas. Eu vou continuar orando. Quantas vezes nós aqui, com dor, com problema financeiro no passado, com problema de família, né? A gente saía semeando com lágrima, um punhado de gente era curada, né? Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu saía às vezes com lágrimas, chorando, com problema. Mas não parava de pregar a palavra, porque o que prega a palavra. O que liberta, o que cura, o que sara, o que salva é a palavra. Então, você não vai pregar as tuas emoções, você vai pregar a palavra. E aí, de repente, quantas vezes eu estava meio mal, ruim, eu começava, porque a palavra é faca de dois gumes, corta lá e corta aqui. Começar a cortar. A pessoa era curada e testemunhava. E eu falava, e de repente eu caí em si e falava, rapaz, você está resolvendo aí, fazendo milagre, Deus está falando comigo? Eu estou nesse problema aqui, mas Deus está comigo. E aquilo me alegrava. E eu não parava. Então, o que acontece com a maioria de nós? Quando vem o problema, a gente para. Fica encolhido por um problema. Eu lembro uma vez que eu estava com uns apertos financeiros, há uns 25 anos atrás, estava com um aperto financeiro, o pastor chegou para mim e falou assim, presbítero Bertelli, você dá para pregar, nós estamos precisando muito de um recurso na construção, dá para você falar sobre oferta, para abençoar o povo de Deus também e tal. Aí eu peguei, fui falar com o papai. Vou pegar um carregador e já volto, hein? Peraí. Tá bom. Aí fui falar com o papai, aí eu não queria, né? Falei, eu estou passando um problema financeiro, você é hipócrita, pregar sobre finanças, prosperidade. Aí Deus falou para mim, filho, eu conheço teu coração. Você errou, já pediu perdão. Primeiro, está perdoado. Segundo, você vai pregar sobre você ou sobre a minha palavra? Exatamente. Boa! Né? Aí eu falei, Senhor, então não estou sendo hipócrita? Não. Eu conheço teu coração, está sendo verdadeiro. Você errou na administração, pediu perdão. E agora você vai pregar porque a palavra vai libertar pessoas e você também. Agora, se você parar de pregar sobre cura porque está passando enfermidade, você nunca vai ser curado. Se você parar de pregar sobre o Cristiano estava com câncer e começou a pregar todo mundo para ser curado. Porque a gente foi curado e ele foi curado. Entendeu? Então, não tem chantagem, né? Não tem. Agora, tem que vigiar também, eu fico vigiando aqui também, nos momentos que eu conto um problema desse que eu passei, e para você não ser emocional, cuidado aí, pastor e pastor. E você toda hora jogar emoções e sensações no púlpito. O púlpito e pessoas não é lugar de você descarregar suas frustrações e emoções. Eu só contei essa situação aqui, porque o Espírito Santo falou, conte. Porque às vezes as pessoas colocam a gente alto demais. Não estou falando os daqui, os apóstolos, mas eles contam sobre como Deus tem me usado e honrado. Aí uma tendência que é um Brasil, um país de uma origem idólatra, então você já quer arrumar um outro ídolozinho, né? E não terás outro ídolo diante de mim. Aí de vez em quando eu vejo que eu estou no coração de alguns crescendo, Jesus fala, martelinho, pega o martelinho, a palavra é martelo. Eu dou lá em mim. Conto uma minha que eu, me rebate. O pessoal, eita, então é ser humano igual eu. Ele também passa o que eu passo. Ele atola também no banheiro. Ele já passou por pé de rim também. Ficou quase uma semana gemendo no banheiro. Não é assim. Então ele não é o queridinho do papai que ele pega e ora, todo mundo é curado, é abençoado. E para ele, então, daí ele tem todo o benefício. Ele tem um xodózinho do papai. Ele fala, no outro dia para ele acontece. Quantas vezes vocês sabem, apóstolo? Quantas vezes a gente ora imediatamente
a bênção sai na vida da pessoa. E a gente, às vezes, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando a gente dá uma olhadinha pro papai, ele falou, ô pai, tá com algum probleminha comigo? Vamos conversar, né? Então, ele é Senhor. Ele não é servo. Ele é Senhor. O Aleluia. tempo é dele, a hora dele, o momento dele. E ainda ele dá o privilégio de umas pessoas como nós, tão frágil, tão pequena, né? Dá o privilégio da gente ser usado para curar câncer, libertar idético, Covid, abrir portas, fechar, derrubar principados. Ele dá o privilégio ainda de você ser parceiro dele na terra para abençoar pessoas. Mas ai de você e de mim, que nesse privilégio falou, opa, agora eu tô com o peitinho estufado, né? O próprio Jesus, quando chegaram, falaram, bom mestre, ele falou, bom só tem um, que é Deus. Então, o bom aqui, ó, eu me prostro diante dele, que é Jesus de Nazaré, o bom pastor, aquele que morreu por você, por mim na cruz, e que tem milagre extraordinário para nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quanto ouro, meu Deus. Quanto ouro. Essa live, desde o começo, com o apóstolo Marco, tanto ouro, meu Deus, tanto ouro. Depois, o apóstolo Rafael, agora o apóstolo Judá Bertelli. E eu fico, quando tem patentes assim, eu fico quietinho, né? Só recebendo aquilo. Aí depois, as pessoas querem saber de onde vem meus códigos, apóstolo Judá. Eu fico recebendo de vocês. Uma fronteira de Zuf eu peguei e estou usando até hoje. Faz tempo, hein? Por isso que eu tenho que cavar. Por isso que de vez em quando, estou com uma picareta aqui agora. Eu sei que você usufrui, que você faz suas lives, o pessoal sempre já te ouve, te segue e tal, né? Mas eu vou pedir a vocês que estão em cima, tem aquela flechinha em cima lá, apontado para baixo, perto do nome aí, e da foto do Ministério Ricardo Ribeiro. Tem uma flechinha, você aperta e vai aparecer o nome dos 4 aqui. Daí você segue. Segue aí, que todos têm tesouros aí do Papai do Céu, para você ser abençoado. Mas eu quero uma visita. Tá vendo a característica do apóstolo? A outra característica do apóstolo, né? Ele faz questão de proteger os outros. Sim. Agora ele quer que todo mundo segue a gente. Sim. Então, essa característica do verdadeiro apóstolo. Ele entendeu que ele está aqui nesse mundo para servir, não para te servir. Amém. Ele está aqui por serviço, não para ser visto. Então, o verdadeiro apóstolo não quer ser visto. Ele quer serviço. Serviço. Essa é bonita. Então, serviço ou a camiseta. Serviço e atrás ou serviço. Exatamente. Então, vamos fazer uma comentando, apóstolo, só para pontuar, está tendo um congresso aqui da igreja que eu frequento, tem pastores da Igreja da Paz do Brasil e do mundo todo aqui, 2 dias. Antes, todas as vezes que eles me abraçavam, eles falavam, esse aqui é o homem da fé. Agora, sabe o que eles estão falando? Esse é o homem da África. Para mim, esse é o selo do verdadeiro apostolado, que eu vivi 55 anos, Deus me preparou 55, para chegar nos 60 agora, como apostolando aonde Deus quer que eu apostole, que é na África. Pronto. Então, esse é o selo. Você não precisa se auto-intitular, as pessoas vão reconhecer em você aquilo que Deus quer que você seja. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma rodada. Pastor Marco dá as considerações finais, né? Apóstolo Marco, depois o apóstolo Rafael, depois o apóstolo Judá. Eu já quero agradecer a todos que estão online. Amanhã, às 18 horas, nós vamos ter mais uma live de mentalidade apostólica com a participação do apóstolo José Iracete. Vocês sabem quem é a família Iracete, né? Vai ser uma bênção. E fica aí a palavra para os meus irmãos, queridos, amigos. Obrigado. Agradeço a vocês que, mesmo Deus usando vocês com tanta atividade, separaram esse tempo precioso para honrar nosso ministério e essas pessoas que estão assistindo. Eu amo vocês de verdade. Vocês precisando de qualquer coisa que tiver ao meu alcance e também o que não estiver ao meu alcance, vocês 3 podem contar. Eu tenho contado. Eu só quero...
eu já vou me despedir, né? E depois ouvir os outros apóstolos. Eu tenho contado com o seu ministério. Seu ministério tem protegido o meu, Ricardo. Seu ministério tem abastecido. Você, com a sua generosidade, me ajudou a dar 3.000 kits no Natal, numa live que você fez comigo, que era o nosso sonho, era dar um kit, né, pastor Judá, após Judá? Um brinquedinho, um doce e um refrigerante para cada um dos nossos 9.000 órfãos. Eles nunca tinham, a maioria deles, comido um doce, nem tido um brinquedinho e muito menos tomado uma Coca-Cola. E através da sua iniciativa, você foi o primeiro. Depois veio o Bispo Cristo, depois veio o Pastor Eibe, depois o apóstolo Judá Bertelli veio e fechou o pacote, né? E nós conseguimos mandar os 9.000 kits para todos os nossos órfãos. Então, eu tenho contado com você e sou grato a Deus pela sua casa. Muito obrigado. Te amo. Rafael? Fala, querida. Eu quero abençoar a vida de vocês, dizer o quanto eu me sinto amado, né? O apóstolo é esse homem com a toalha e para lavar os pés das pessoas, apesar de muitas vezes a gente ser a pessoa com o arco na mão, né? Para jogar, esticar a vida das pessoas e projetá-las para o destino que Deus tem para elas. Mas eu me sinto amado, protegido por vocês, pelo carinho de vocês. Quero honrar a tua vida também, Ricardo, como um amigo, né? Você teve a iniciativa de me procurar, a gente se conhecer virtualmente e, assim, facilmente a gente se tornou assim esse amigo virtual. E eu estive no Brasil recentemente, né, o mês passado, e foi muito corrido, porque eu estava 5 anos sem ir ao Brasil, então um mês no Brasil foi impossível, até mesmo de eu entrar em contato com vocês para dizer assim, olha, onde é que vocês estão? Eu quero ver vocês, porque a família ia me detonar se eu fizesse isso, né? Mas a gente pôde estar com pequenos ministérios, com família, com amigos, né? Mas eu quero, no meu coração, Ricardo, poder te conhecer pessoalmente, o Marco também. E Bertelli, quando estiver aqui, avisa a gente, minha casa é tua casa, viu? E quero desejar a vocês que estão ouvindo que o coração de vocês estejam abertos, que o entendimento desses ministérios sirva para que vocês entendam que os ministérios existem para auxiliar todos os santos, no caso, os salvos em Cristo Jesus, na obra do ministério comum, que começa com a entrega das suas fragilidades e o pedido da manifestação da capacitação que vem do alto. Então, que você encontre no apóstolo, no profeta, no evangelista, no pastor e no mestre, o meio pelo qual você vai ser auxiliado a sair de uma condição e ingressar naquilo que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Eu para finalizar, me veio à memória agora, quando eu estava ali no lago, assim que eu cheguei, né, onde eu vou sempre aqui em Vinhedo, eu dei uma olhada, um passarinho muito esperto. Ele estava correndo na minha frente, cruzou. E outro voou. Veja que ele corria. Dali um pouco depois que eu fiz a gravação, ele voou. Então, ele foi chamado para voar, não para correr. E ele estava andando e correndo. E na hora eu fiz uma oração e gravei para que tantas pessoas que foram chamadas para voar estão andando ou correndo, ou seja, estão fora do lugar, ou fora da função, ou fora da unção. Que Deus possa trazer a luz como um marco, né? Estava por um tempo num lugar, mas era o tempo de voar. E hoje Deus o alinhou através dessa função apostólica e profética. Aquele endemoniado gadareno, ele estava lá, ó. Ele tinha a chave de 10 cidades. E os principados de 10 cidades governavam pela vida dele. Ninguém passava por ali. E Jesus arriscou todo o ministério para chegar lá, libertar um homem que tinha a chave de 10 cidades. Então, veja, a função dele não era como o passarinho andar ou correr, era voar. A função dele era ser um evangelista em 10 cidades, como foi. Jesus falou, vai para Decápolis. Mas ele estava prisioneiro. Há pessoas aqui que estão prisioneiras e desalinhadas. E o que eu peço nessa consideração final é que eu exerça essa palavra. O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vamos orar agora em concordância, depois você continua. Minha consideração final é essa, é que Deus alinhe você agora. Você não foi chamado para andar se arrastando com essa enfermidade. Você não foi chamado para andar prisioneiro dessa denominação, dessa placa. Você não foi chamado para tentar ser o cara. Não, não. A gente é ser humano, sofre, chora, passa as mesmas coisas, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Nós somos iguais, a família e filhos, o mesmo Espírito que habita em nós, habita em você também. Então agora nós vamos orar agora. Deus vai alinhar você. Tem pessoas aqui desalinhadas, tem pessoas buscando direção. De repente vai acontecer um negócio que você nem espera. Paulo pediu para ir para Roma. De repente entra num navio. Meu Deus, quanta tempestade. O que está acontecendo? Por que eu estou nesse emprego, nessa faculdade, nesse lugar? Mas todas as vidas, 200 e tantas vidas daquele barco foram entregues por causa de Paulo. Ele passou todo aquele apuro. Às vezes estão passando um apuro na faculdade, no trabalho, naquele lugar, querendo sair daquela cidade, daquele ministério. Mas através da nossa vida, Deus está salvando muitos ali, porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então eu vou orar agora, repreender a fúria do vento, da tempestade e acalmar. E ao invés dele ir para Roma, primeiro ele foi para onde? Na ilha de Malta. O que aconteceu? O Públio lá da ilha, o pai dele ia morrer. Aquelas pessoas, um punhado ali, ia continuar doente, aleijado. Mas devido a todo aquele problema, salva. Porque aquele navio, ele ia afundar ali mesmo. Na ilha de Malta, ele ia afundar. Ele ia afundar. E o que ia acontecer? O comandante ali do navio, ele queria matar. Ele queria matar o chefe das guardas, queria matar os bandidos, todos, os condenados. Todos eles iam ser mortos. Mas porque Paulo estava ali, para ele querendo salvar o Paulo, não atiraram nos caras no naufrágio. Salvou 200 e poucas almas, através de uma tempestade. Então, essa tempestade que você está passando aí, ó, fica atento, porque, de repente, Deus quer salvar vidas, Deus quer curar e tem curado através das suas orações. Então, nós vamos orar agora para você entender o tempo e a estação, mas também para você que está desalinhado como o passarinho, correndo ao invés de voar. Eu vivo querendo voar, já sonhei com voar o tempo inteiro e o passarinho correndo. Eu falei, meu Deus, vamos trocar rapidinho para eu voar, pelo amor de Deus. Eu sonho com voar direto, Jesus. E esse passarinho correndo na minha frente, pelo amor de Deus, cara, você tem asa, voa. Eita, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, eu quero repreender toda a fúria do vento da tempestade, toda a perturbação na mente, toda articulação mal, todo espírito contrário, todo espírito de depressão, opressão. Meu Deus, toda essa inconstância, essa dúvida, essa incerteza, essa incredulidade, toda essa legião que eu vejo agora atacando pessoas aqui, que em nome de Jesus seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, os anjos rompam agora e abram cadeados para o caminho, e que as pessoas sejam alinhadas agora, quem está desalinhado, no lugar de trabalho errado, no ministério errado, na cidade errada, no país errado, no relacionamento errado, que seja agora desfeito na autoridade do nome de Jesus, toda obra contrária da carne, e que o Espírito Santo sopre agora, trazendo um alinhamento agora, e venha a bonança. Seja repreendida a fúria do vento da tempestade. Efatá, abre os seus ouvidos e olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Meu Deus. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigado. Agradecemos. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom. Olha.